Então bora, pessoal, começar mais uma resolução de prova. Sextou, pessoal, é o dia de matemática. Eu estou profundamente feliz em estar aqui com vocês. Me enche de felicidade, me engrandece estar aqui resolvendo essas provinhas com vocês. Desejo, pessoal, que essa prova seja muito boa para vocês, que ajude sempre um pouquinho mais no seu estudo de matemática. Recadinhos paroquiais ainda, pessoal, por gentileza, curta o vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe com seus amigos para ajudar nessa divulgação. Muito agradecido, pessoal, ajuda bastante. Sem demoras, bora pro enunciado. Em um escritório, há uma caixa com 120 envelopes. Desse total, 1/3 foi utilizado para enviar memorandos, e 2/5 dos envelopes restantes foram utilizados para correspondências diversas, ficando os demais envelopes na caixa. Em relação ao número total de envelopes que havia na caixa, aqueles que permaneceram nela representam... Pessoal, beleza. A gente tem aqui o seguinte, que no total são 120, né? O que é 1/3 de 120? É a gente pegar 1/3 e multiplicar por 120. Isso, pessoal, é igual a 120 que divide 3, e 120 que divide 3 é 40. Então, a gente sabe que do total, a gente tem 40 envelopes que são responsáveis por quem? Por ser os memorandos. Agora, vamos pensar o seguinte. Diz assim, que 2/5 dos envelopes que restaram, o que restaram? Pessoal, aqui eu quero trabalhar com vocês a noção de fração. A gente tem aqui que 1/3 já foi usado. O que é o restante? Pessoal, pensando que o 120 ele pode ser representado em fração 3 sobre 3, pois 3 sobre 3 é igual a 1, a representação de uma coisa inteira, no total, podemos pensar o seguinte, que o restante, ou seja, o que falta para chegar a 3 sobre 3, é uma fração cujo denominador é 3, e quanto que falta para chegar do 1 até o 3? Faltam 2, né? Pois na adição de fração, quando os denominadores são iguais, a gente mantém eles e fazemos a soma. Então a gente pode pensar o seguinte. Beleza? E 2/5 dos envelopes restantes, ou seja, os 2/5 que multiplicam 1 sobre 3, que isso tudo, pessoal, é do total, né? 120. Beleza, o que a gente pode fazer? Podemos dividir por 3. O 3 e o 120, aqui vai ficar 1 e aqui vai ficar 40. Podemos dividir por 5, o 5 e o 40, aqui vai ficar 1 e aqui vai ficar 8. Beleza? Mas muito cuidado, pessoal, ó. O que a gente estava conversando, né? 2/5 do restante é os dois... Opa! É os 2/5 que multiplica o restante, que é 2/3, que multiplica 120. Agora sim vai. Bora ver, ó. Aqui vai ficar 1, aqui vai ficar 40. Aqui vai ficar 1, aqui vai ficar 8. 2 vezes 2 é 4. 4 que multiplica 8 é 32. Então a gente sabe o seguinte, que a gente tem 32 envelopes que são responsáveis pelos correspondências. A gente pode pensar, pessoal, que para chegar aos 120 no total, resta um valor K, né? Que seriam os envelopes que ficaram na caixa. Vamos ver, ó. Se a gente somar 40 mais 32, ó, vai ficar quanto? Aqui vai ficar 2, aqui vai ficar 7. Beleza? Então a gente sabe que 72 mais K é igual a 120. O K vai ser igual a quanto? Vai ser o 120 menos 72. Ele vai passar subtraindo, né? 0 menos 2 não dá. A gente vai pedir emprestado para o vizinho, que é o 2. Aqui vai ficar 1. 1 a menos e aqui vai ficar 1. 10 menos 2 é 8. 1 menos 7 não dá. Pedir para o vizinho, aqui vai ficar 0. Aqui vai ficar 1. 11 menos 7 é 4. Aqui vai ficar 0.
Então cá, pessoal, ou seja, o total de envelopes que ficaram na caixa são 48 envelopes. Aí a questão vem e quer saber o seguinte. Deixa eu apagar aqui, pessoal. Ela quer saber o seguinte, em relação ao número total de envelopes. Relação, pessoal, é uma divisão. Então, em relação ao número total de envelopes que havia na caixa, aqueles que permaneceram nela representam. Para saber isso, pessoal, basta a gente pensar o seguinte. Em cima aqui vai vir aquela quantidade que eu quero saber, que é os 48, em relação a quem? Em relação ao total. O que a gente pode fazer aqui? Podemos dividir por 6, né? Aqui vai ficar 8. E aqui vai ficar 20. Podemos dividir agora por quanto? Por 4. Aqui vai ficar 2. E aqui vai ficar 4 vezes 2 é 8, né? 4 vezes 5 é 20. Agora perceba, como o valor daqui tem porcentagem, a gente sabe que porcentagem é um valor cujo denominador é 100. O que a gente teve que fazer aqui para transformar o 5 no 100? A gente teve que multiplicar por 20, né? Logo, o 2 também vai ter que ser multiplicado por 20. E 2 vezes 20 é 40. 40 sobre 100, em outra representação, 40%. Então, os 48 envelopes que ficaram na caixa representam 40% dos 120. A alternativa E de educação. É isso, pessoal. Muito obrigado. Até uma próxima questão e ótimos estudos.